Boa noite a todas, a todos, presidente Satal Nakai, o senhor Eustáquio Pereira Filho, representando aqui o senhor prefeito Paulo Barbosa, o Sérgio Nori, companheiro de luta de muito tempo em relação a essa questão. Santos deve ter ainda, mas há muitos anos acompanha esse esforço que nós fazemos no âmbito da Câmara dos Deputados, na busca de uma proposta de reforma política, e o Comitê para a Reforma Política aqui de Santos era, e certamente ainda o é, um comitê muito ativo, muito militante, muito participativo, inclusive integrando reuniões e encontros nacionais em outros estados. Portanto, eu fiz questão, primeiro pelo respeito que eu tenho aos municípios e ao Poder Legislativo. A minha primeira experiência parlamentar foi da Câmara Municipal de São Paulo. Aprendi muito na condição de vereadora. Foi o mandato em que eu conheci melhor a cidade, me formei para o exercício do poder no espaço institucional, e eu tenho um grande apreço pela instância local de poder, que é o município, e o município como uma instância que envolve a instituição executivo, legislativo e o poder popular, porque é a esfera de poder do Estado mais visível e com uma relação mais direta com a cidadania. E até por isso, num Estado autoritário como é o Estado brasileiro, a instância local de poder historicamente tem sido esvaziada de poder. É esvaziado de poder político, esvaziado de poder institucional, esvaziado de poder no sentido de decidir as questões estratégicas do país. É a instância que só sofre o impacto das decisões que são tomadas em outra instância de poder do Estado. É esvaziada de poder financeiro, orçamentário, enfim. E isso é uma distorção da democracia brasileira. A Federação Brasileira, ela tem essa distorção. É que a distribuição do poder entre as três esferas é absolutamente desigual. E é, sobretudo, onerosa do ponto de vista da instância local de poder do Estado, que é o município, que é a cidade, que é o poder local. Mas é exatamente nessa instância onde a cidadania política tem mais chance de se exercitar. Não é no Estado. O Estado, como instância de poder, é distante do cidadão e é meio esvaziado de sentido concreto. O Estado, a instância estadual de poder do Estado. A União ainda é mais abstrata, ainda é mais distante, o que não significa que sejam instâncias que não têm o poder. Muito pelo contrário. Na organização política brasileira, o poder maior se concentra na União. Desde o bolo orçamentário, 70% ou mais de 60% por exemplo, do bolo orçamentário é concentrado na União, que repassa parte desse recurso para o Estado, para os estados e para os municípios. Fica 20 e poucos por cento com os estados e fica pouco mais de 10% nos municípios, que torna essa instância de poder dependente da instância central, que é a União. Isso é uma característica da organização política do Brasil, que a torna um Estado autoritário, centralizador, centralizado, autocrático, a serviço, em geral, da minoria que tem poder econômico. A cidadania, que é a imensa maioria, os cidadãos, os que produzem as cidades, que mantêm as cidades, que mantêm o país, esses não são devidamente contemplados pela distribuição do poder entre as esferas de poder na Federação Brasileira. Esse é um tema que, a meu ver, deveria estar em ordem de prioridade numa reforma política. Quando se fala em reforma política, logo a gente imagina que é modificações na legislação eleitoral, como se o sistema político tivesse como centro
e como dimensão maior a questão eleitoral. Claro que é um episódio importante, é um evento importante, mas o sistema político ele tem outras funções, ele tem outras responsabilidades e ele tem, evidentemente, uma finalidade que se estende pelo ano todo, por todos os anos e por toda a história. Então, essa concentração de atenção, de interesse e de preocupação com a eleição, com as eleições, é também uma característica, um traço que define deficiências ou que demonstra insuficiência do nosso sistema político. O sistema político, como a própria palavra diz, é um sistema. É um sistema que se compõe de partes e partes que se complementam, que se autodeterminam e que tem que ter um certo equilíbrio entre elas, dialogar entre si. Sem isso, esse sistema é distorcido, é defeituoso e a qualidade do exercício da cidadania política se ressente exatamente dessas imperfeições de um sistema político com essas falhas todas, né, com essas distorções todas. Fala-se muito na reforma política. Desde que eu cheguei no Congresso em 1999, que foi meu primeiro ano, primeiro mandato, que eu já me envolvi na discussão sobre a questão da reforma política. E em 2000, 2001, 2002, nós já criamos uma frente parlamentar. Uma frente parlamentar, se é parlamentar, se compõe de parlamentares e com participação popular. Isso foi uma inovação, né, Nori, que nós introduzimos a ideia de frente parlamentar, que em geral só tem parlamentares, ou só deputados, ou mista, quer dizer, com deputados e senadores. A nossa frente inicialmente era só com deputados, mas a gente inovou introduzindo a participação da sociedade civil organizada. Na frente parlamentar, pela reforma política com participação popular, além de quase 200 deputados e mais 30 e tantos senadores, que é uma comissão mista, inicialmente era só de deputados, a partir de 2002, aliás, 2006, quando se iniciaram os trabalhos de uma nova comissão especial, se transformou a comissão, a frente parlamentar, a frente parlamentar mista, que tem a participação de deputados e senadores. E nós introduzimos, desde a primeira versão ou edição da nossa frente parlamentar, a participação da sociedade civil organizada, como a OAB, CNBB, as centrais sindicais, a UNE, os movimentos de mulheres, enfim, todos os segmentos organizados, né, o Ministério Público, a AMB, a Associação dos Magistrados do Brasil, né, enfim, todas as entidades civis, portanto, da sociedade civil, se integraram a essa frente, e são mais de 50 entidades da sociedade civil que integram essa frente. E tem uma comissão, e tem uma coordenação colegiada de deputados e de representantes dessas entidades. E com uma atuação muito intensa e permanente, tenha ou não tenha debate no Congresso sobre a reforma política, essa frente se reúne regularmente, né? E quando tem uma discussão numa comissão especial sobre a reforma política, a frente apresenta emendas, apresenta até projeto de lei completo. A frente apresentou, através da Comissão de Eleição Participativa, que é uma janela da Câmara para a sociedade, apresentou um projeto completo, mas esse projeto sequer foi apreciado, votado na Comissão de Legislação Participativa, que é exatamente um espaço aberto para a sociedade civil. Mas para os senhores e senhoras terem a ideia da resistência que existe no Congresso de se efetivar a votação de uma proposta de reforma política mais sistêmica, mais estrutural, mais completa. E esse debate ele vem se dando com avanços e recuos, com insistência ou menor interesse, durante pelo menos esses 13 anos em que eu estou lá na Câmara dos Deputados. E a cada conjuntura em que apresenta algum grau de crise, toda crise que
esboça na sociedade, seja de que natureza for, seja de natureza ética, seja de natureza política, seja de natureza social, é como se fosse uma panaceia, um remédio que serve para tudo. Aí vem, não, vamos fazer a reforma política. A reforma política resolve tal problema. E se sabe, né, que não basta imaginar que a reforma política é o instrumento para resolver os problemas, sobretudo os problemas políticos, os problemas institucionais. É preciso levar a efeito esse conceito, essa compreensão de que o sistema político precisa ser reformulado, precisa ser aperfeiçoado. Agora, não pode ser qualquer reforma política. Cada um de nós, ou cada deputado, senador, e cada partido, se você for abordar cada uma dessas pessoas e cada um desses partidos, você vai ver que cada um deles tem uma noção diferente de reforma política. Seja mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro, mais ampla, mais restritiva, mas, portanto, não se construiu aí no país um consenso sobre questões básicas, eixos fundamentais, que dessem estrutura de base institucional a um sistema político que implica eleições, sistema eleitoral, partidos políticos, sistema partidário, poderes e relação entre esses poderes, prerrogativas de diferente caráter entre os poderes, como o legislativo, o executivo, o judiciário. Tem a questão do sistema tributário, né? Tem outras questões fundamentais que fazem parte da estrutura do Estado brasileiro e que não estão igualmente contemplados, estruturados e com uma dinâmica de funcionamento harmônica, equilibrada e competente para tornar esse Estado, né, mais funcional, mais competente, menos caro, né, menos pesado, menos corrupto, menos fechado e mais transparente. Que o Estado existe para servir à sociedade. E, lamentavelmente, o Estado, com as características do Estado brasileiro, é a sociedade que serve ao Estado, e não o inverso. E o poder não está distribuído, né? Como nós vimos, na distribuição de poder entre as esferas de poder, o município é esvaziado de poder. E que é exatamente onde você tem um potencial de poder maior no município, que é onde você consegue articular forças políticas, onde você consegue mobilizar força social, onde você consegue pressionar as instâncias de poder mais centralizadas para atender as demandas da sociedade. No dia em que os cidadãos, na sua maioria, tomar consciência dos seus direitos de cidadania, seus direitos de cidadão, né? E tomar também consciência da sua força e mobilizar essa força, não tenhamos dúvidas que nós teremos um Estado muito melhor e teremos uma democracia muito mais consolidada e teremos o exercício da cidadania política muito mais bem atendida, né, para se de fato dizer o Brasil é uma democracia. Lamentavelmente, não há democracia. Só tem um tipo de democracia que nós exercitamos, ou todos exercitam, que é o direito de votar e de ser votado. E olha lá, e ser votado tem todas as restrições do mundo para dizer que é um direito de todos. Tem dinheiro, tem preocupação de caráter ético e não aceita qualquer tipo de ajuda para se viabilizar numa candidatura, né? Tem ideal de servir ao povo. A política, gente, é uma atividade a mais exigente, né? É a mais sublime, e a gente fica preocupado e triste, né? Mas já animado que os jovens começam a exercitar a política, né? Não partidária, evidentemente, até rejeitando a política partidária, rejeitando as organizações institucionais que estão aí, porque elas estão falhas, elas não representam, a turma do mês de junho dizia, vocês não nos representam, você não me representa. É questionando a representatividade e a legitimidade
dos seus representantes eleitos democraticamente nas eleições livres e soberanas, como deveriam ser. E também isso, nós queremos participar. Nós queremos participar. Então, é uma sinalização de que os jovens querem protagonizar o processo político. E eles já o fazem nas ruas, da forma como estão fazendo. Mas é dessa forma que você acorda os que estão nos espaços de poder e não estão correspondendo às expectativas da sociedade. Esses gritos das ruas, esse grito que se espalhou pelo país inteiro, pelas vozes de milhões, de mais de 1 milhão de pessoas em todos os recantos do país, foi um marco na história política do nosso país, não tenhamos dúvidas. Mexeu nas estruturas de poder, tanto o poder executivo, como o poder legislativo, como o poder judiciário. Os partidos políticos também se sentiram, de uma certa forma, questionados, checados, arguídos, instigados a dar uma resposta. Só que a resposta que eles estão tentando dar é uma resposta atabalhoada. Eu tenho chamado de uma fúria legislativa, viu, presidente? Quer dizer, eu nunca vi votar tanto projeto que há anos estão lá engavetados, de repente parece ser uma coisa urgente, premente, passa-se a votar tudo, aí sem um cuidado maior para dizer se tal projeto atende ou não a que demanda e a que interesse e a que questões importantes da vida da sociedade. Mas de alguma forma, mexeu com as estruturas do poder. E há uma preocupação de apurar melhor essa relação com a sociedade civil, de modo a dar alguma resposta. Agora, que resposta é uma grande pergunta que se faz. Daí porque o debate sobre a reforma política adquire uma principalidade e adquire um peso e uma importância e uma oportunidade que nos leva a saudar a existência e a criação dessa comissão de vereadores aqui para elaborar propostas para encaminhar ao Congresso. E a minha vinda aqui não foi para defender essa ou aquela proposta, que existem N propostas, e nenhuma delas, do meu ponto de vista, dentro das minhas exigências, me agrada de forma plena, mas algumas são mais aceitáveis porque são mais viáveis e apresentam alguns aspectos que são um pouco mais avançados, mais orientados a atender e a corrigir determinadas distorções. Há outros que são menores, mas o que é importante é o processo de discussão. E uma reforma política não é uma lei aprovada para depois ir à execução. E no Brasil tem até um ditado que diz que há leis que pegam e há leis que não pegam. Quando a gente diz isso fora do país, nós somos inclusive meio desconfortáveis. Mas como uma lei que não pega? Toda lei existe para ser executada, não tem como uma lei não pegar. Então, por isso eu digo, a importância está nesse debate. Não uma proposta pronta, acabada, definitiva, seja vindo da sociedade, seja vindo do Congresso, e dizer, não, a partir de agora, os problemas todos, de corrupção eleitoral, de baixa representação dos representantes do povo, de desinteresse pela política. Não há um sistema perfeito, completo, acabado e previsto numa lei. É processo. E a cada eleição, a gente, a partir de uma matriz, uma concepção de sistema político envolvendo todos esses aspectos, e ir se aproximando daquilo que seja o melhor para a história política do país, para a democracia brasileira e para os anseios da imensa maioria do nosso povo. Então, eu me dou por satisfeita, não que a gente já tenha uma proposta acabada, pronta e em votação no Congresso, porque isso é fácil. Você pega alguns especialistas, alguns técnicos, alguns entendidos, põe numa sala confortável, com computador, com consultores, e num dia ou um pouco mais eles saem com uma proposta pronta. Mas essa proposta contempla aquilo que é anseio
maioria do nosso povo? Claro que não. Pode sair uma coisa teoricamente, conceitualmente bem feita, perfeita, mas não é isso que define o processo político e o sistema político em processo de construção. Então, se a gente consegue aperfeiçoar alguns aspectos, seja, por exemplo, o sistema eleitoral, né, seja do sistema de representação, seja do sistema de financiamento de campanha, seja do controle da justiça eleitoral e da sociedade civil sobre o exercício dos mandatos, enfim. Então, nesse sentido, eu tenho atendido a todos os convites que me chegam de todos os recantos desse país para ajudar nessa reflexão e para receber contribuições para levar para o debate que se dá na instância do Congresso ou mesmo naquelas instâncias de representação da sociedade civil. Isso eu quero dizer que eu não vim aqui, né, defender uma proposta, dizer que a minha proposta é essa e que é essa proposta que vocês devem aprovar. Mas dialogar com vocês, e por isso, presidente, eu quero usar o menor tempo da minha fala para que o diálogo seja o mais rápido possível, se dê imediatamente, para a gente ensejar, né, a contribuição, as observações, as críticas, né, a complementação desse plenário tão interessado e que já vem certamente discutindo essa temática, para que eu possa estar levando ao Congresso, para esse debate, dizer, olha, Santos, a Câmara Municipal de Santos, através de uma comissão de vereadores, está fazendo esse debate e refletiu dessa forma determinadas questões. Mas eu passaria imediatamente a dizer o que está acontecendo por lá e quais são as perspectivas e em que prazo se imagina que alguma coisa saia de lá. Não é que a Câmara não discuta a reforma política. Como eu disse, em 2002 teve uma comissão especial, mais recentemente teve outra comissão especial. Uma conseguiu chegar ao final, aprovou uma proposta, mas quando chegou no plenário, não chegou nem a ser votada, né? E essa última, e nós saímos pelo país afora, nas Assembleias Legislativas, fazendo plenárias e ouvindo não só parlamentares, mas os cidadãos em geral, né? E chegou a uma proposta de proposta, mas essa proposta não conseguiu nem ser votada, nem ser aprovada na própria comissão especial. E o que é também importante considerar é que o relator da matéria, preocupado em viabilizar a aprovação de alguma proposta, ele começou a fazer concessões. Conversa com o partido A, partido B, partido C, e vai ouvindo, né, as demandas, as críticas, as sugestões, e começou a reduzir as pretensões, né, falando com cada bancada representada no Congresso, fazendo audiências públicas e ouvindo especialistas, né, com as mais diferentes posições, e terminou com uma proposta que, a nosso ver, ficou desfigurada do ponto de vista da proposta original, que atacava de forma mais efetiva as questões mais estruturais e mais sistêmicas do nosso sistema político. Bom, não se viabilizando com essa manifestação de rua de junho e com a preocupação do Congresso de dar alguma resposta, aí o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, que é o presidente da Câmara dos Deputados, criou um grupo de trabalho coordenado, não é nem uma comissão especial. A comissão especial é uma instância formal, regimentalmente criada, tem um rito regimental, tem uma representação proporcional das bancadas, portanto tem um status institucional próprio, que lhe confere uma institucionalidade, né, e um peso maior do que um grupo de trabalho. Então, nesse sentido, o presidente não criou uma comissão especial, criou um grupo de trabalho para melhorar ou para reformular a lei eleitoral. Esse grupo de trabalho produziu um projeto de lei e, a meu ver, esse projeto de lei que já está em regime de urgência, portanto, ele foi concluído no grupo de trabalho. Eu não participei desse grupo de trabalho, mas tinha alguém do meu partido participando, saiu com uma proposta, já virou projeto de lei. A maioria dos membros da comissão não quis subscrever a proposta,
porque não havia consenso, portanto ela não foi submetida à aprovação do grupo de trabalho, se transformou no projeto de lei de iniciativa de um dos membros do grupo de trabalho, que foi o deputado Cândido Vacareza, e esse projeto de lei está no plenário da Câmara, não foi pautado ainda, mas está em regime de urgência. A urgência já foi aprovada e a qualquer momento, antes do final de setembro, é provável que esse projeto de lei venha à pauta para ser votado, para ter efeito já nas eleições de 2014. E é um projeto que tem problemas, até porque ele não foi fruto de um debate amplo, né, com quem vem fazendo esse debate. A Frente Parlamentar se manifestou contrário a esse projeto de lei, formalizou por um documento, uma moção. Essa moção foi divulgada pelas redes sociais, a Frente Parlamentar, apontando pontos da lei que representam ameaças a conquistas. Flexibiliza o dispositivo da ficha limpa, flexibiliza, né, o abuso do poder econômico nas eleições, né, tira dos partidos a responsabilidade, né, pelo pagamento das multas que candidatos cometem, né, e pode pagar, liberaliza que o partido pode pagar essas multas de crimes eleitorais com os recursos do fundo partidário. Quer dizer, é uma incorreção, né? Então, se o partido ou alguém do partido cometeu crime eleitoral, não é justo que os recursos públicos de que o partido dispõe para manter o partido, não para fazer campanha eleitoral, não pode ser usado para pagar multa de crimes eleitorais, quaisquer que sejam esses crimes eleitorais. Portanto, tem uma série de incorreções que torna complicada a aprovação desse projeto de lei eleitoral, que eles chamam de mini reforma eleitoral. Por exemplo, se o ficha limpa, né, a sua eleição foi anulada, ele não pode ser diplomado, porque ficou comprovada na Justiça Eleitoral que ele era ficha suja, os votos dele, por esse projeto de lei, podem ser transferidos para o partido. Portanto, os votos do ficha suja vão servir para eleger alguém desse partido. Portanto, não é correto. Então, só para dizer alguns pontos, mas eu recomendaria, a gente pode até, deve estar no site da Câmara, esse projeto de lei, para que a comissão de vereadores, eu recomendaria que a comissão se detivesse nessa proposta. Nós podemos até já mandar com a análise que nós temos dos pontos questionáveis dessa proposta e até se manifestar mediante alguma moção ao presidente da Câmara a respeito dos aspectos que esse coletivo aqui possa considerar inaceitáveis ou complicados ou problemáticos. É importante se manifestar. E manifeste-se que mesmo quando o projeto chegar para votação, se a gente tem uma moção de um conjunto de vereadores, de uma comissão formal de vereadores de uma Câmara de uma cidade importante como é Santos, isso tem algum efeito, tem alguma força para se criar condições de pelo menos emendar algumas coisas e evitar o pior que é esse projeto. E é estranho que ao mesmo tempo o presidente da Câmara criou um outro grupo de trabalho, também um grupo de trabalho, aí com um prazo de 90 dias, para dar conta da elaboração de uma proposta de projeto de lei, e aí sim, projeto de lei de reforma política. E aí eles vão mais fundo, e está sendo discutido. Eu faço parte desse grupo, não representando minha bancada, tem um outro companheiro que representa a minha bancada, do PSB, mas eu represento a bancada feminina. E eles estão discutindo e já estão votando na comissão alguns pontos. Por exemplo, quinta-feira, ontem, foi votado, por exemplo, o fim, aprovado quer dizer, a unificação das eleições. Em vez de ter eleições separadas de vereadores, deputados, prefeitos, governadores, a proposta da unificação, né? Alegando que, quais são os argumentos? De que torna menos custoso economicamente, né? Cria menos dificuldade do gestor, que a cada 2 anos, na gestão da sua prefeitura, do seu estado, né? Fica limitado por certas restrições um período de tempo antes das eleições seguintes, né? Há uma certa descontinuidade das políticas que ele venha a propor
para o seu governo de 4 anos, como interrupção de uma eleição no meio, as injunções que existem entre essas eleições, né? E seria uma eleição só, num dia só, ou no máximo em dias diferentes, né? A eleição para presidente e a eleição para prefeitos, vereadores, etc., em outro dia, mas no mesmo mês, né? Aí há votos contrários a isso. O meu voto foi contrário, porque a gente não pode decidir uma questão dessa só por razões econômicas, por razões administrativas, por razões técnicas, é uma questão política. O Brasil tem muito pouco tempo de exercício de democracia. Períodos muito longos de regime de exceção que tira a cidadania, até uma geração inteira de jovens que não viveram a democracia. E esse período é o período mais longo de exercício democrático no Brasil. Mas ainda há muita gente que ficou fora do debate político, sobretudo os mais jovens, que não viveram aquele período, não fizeram luta pela liberdade, pelas liberdades democráticas, e são pessoas hoje que não têm, né, uma compreensão mais profunda dessas questões, e há uma rejeição quase generalizada da política. O problema não é a rejeição a determinados políticos, né, por uma prática condenável ou por uma não correspondência dos seus compromissos eleitorais, isso é compreensível. Mas o pior é que os jovens, eles terminam rejeitando a política, o que é muito grave, porque você não renova as lideranças políticas. Grande parte dos deputados são da minha idade, ou próximo da minha idade, quer dizer, então, a minha preocupação, ou devemos ter essa preocupação, as gerações que já estão concluindo a sua colaboração, a sua contribuição no processo democrático do país, né? Quem são os jovens que vão nos suceder? Quem são as novas lideranças? E você vê que tem um vazio na sociedade brasileira de lideranças. Quase sempre são os mesmos. Se vocês prestarem atenção, de todos os partidos, há quase que uma permanência das mesmas figuras, das mesmas lideranças, dos mesmos candidatos, e vai se esvaziando. E você deixa de trazer nova energia, novos líderes, novas figuras políticas. Tem que renovar. A política é dinâmica, assim como tudo é dinâmico na sociedade, em tudo, na natureza, na sociedade, na economia, também na política. Então é importante a preocupação com a formação das novas gerações, das novas lideranças e da sucessão, que deve se dar ao mesmo tempo na convivência com lideranças com mais tempo de mandatos, enfim. E os partidos, lamentavelmente, não têm essa preocupação e se perpetuam, inclusive, nas direções partidárias. Não há estrutura mais autoritária entre o nosso sistema político do que os partidos. Os partidos se eternizam. Se vocês fizeram a avaliação de cada um dos nossos partidos, cada um de nós que temos diferentes partidos, vão verificar quem está na presidência nacional, quem está na presidência estadual, quem está nas presidências, não é nas presidências municipais, que eles criam atrás das diretórios provisórios, direções provisórias. Não há coisa mais absurda. Que aí passa o partido, uma hora passa por uma mão de um, outra hora passa por uma mão de outro. Isso tem que acabar. Nós estamos defendendo uma reforma política, acabar com essas... O provisório tem que ser meses. 3 meses, 6 meses, olha lá. Mas provisório passa a ser anos. Eleição não se faz convenção, não se faz congresso, não se faz encontro para disputar. Se são os mesmos que ganham a disputa, perfeito, ganhou uma disputa democrática, limpa, não comprando voto de delegados. Então essa renovação é que permite que os jovens se interessem de militar no partido político, disputar as direções partidárias e eventualmente disputar mandatos. É esse o processo democrático numa sociedade verdadeiramente democrática. Lamentavelmente, veja que nós temos pouca renovação, embora a cada eleição, por exemplo, o Congresso, se renova quase 50%, mas 50% quase que dos que sucedem os que estão hoje. O neto de fulano e tal, não vou dizer o nome, vocês sabem, o sobrinho de não sei de quem, o afilhado, o sobrinho, enfim, não se renova. É uma oligarquia política. É uma oligarquia política. E a gente tem que se preocupar com isso. E o sistema, o modelo eleitoral, o modelo partidário, o modelo de sistema político influencia nessa cultura política, que eu
pior é uma cultura que existe. É uma cultura generalizada e as pessoas se perpetuam nos mandatos. Né? Tem pessoas, o presidente da Câmara, ele é decano, ele já tem 42 anos na Câmara. Ele desde jovenzinho que ele foi deputado e continua deputado até hoje, é presidente da Câmara. Então a renovação é salutar. E é uma forma de interessar, de motivar os jovens para entrar nessa ação, nessa prática política, que é o Papa Paulo, o Papa Francisco dizia, né, que é a atividade mais, como é que é, de caridade, né? É um amor, de amor ao próximo, à política. Em vez da gente ter uma coisa oportunista, carreirista, de quem não é honesto, ao contrário, a concepção da política como uma missão, um serviço à coletividade, não pode ser um negócio. Né? Sobretudo partido. Hoje em dia não há negócio mais vantajoso do que criar um partido, ter um fundo partidário, ter um segundo de televisão, que é vendido a preço de ouro, né? E fica o cacique, dono desse poder partidário. Já temos 30 partidos, tem mais 6 na agulha para sair aqui a qualquer hora. Né? Dizem que só mais vantajoso ter partido é ter uma igreja. Ele criar uma igreja ou criar um partido é um grande negócio. Então, se é isso, a gente fica a se perguntar, o jovem tem interesse por isso? O jovem, por natureza, ele é idealista, ele é sonhador, ele quer ser desafiado, né? Ele é generoso, ele se projeta numa perspectiva de que ele quer salvar o mundo. Um sonho, para ser sonho, tem que ser grande. Não pode ser um sonho que a gente realiza no nosso tempo de vida. Nosso tempo de vida é pequenininho. E a história se faz em séculos, em décadas, em séculos, em milênios. Então, um jovem, né, para se interessar de colocar sua vida, de colocar sua dedicação, suas qualidades, né, seus estudos, né, se colocar a serviço da sociedade, da coletividade, da perspectiva de querer mudar, não só a cidade de Santos, não só o estado de São Paulo, não só o Brasil, o mundo. É isso que nos mobiliza e nos mantém jovens, mesmo apesar da idade, é você continuar sonhando, mas sonhando grande, sonhando generosamente. E isso é próprio dos jovens. Tem muito jovem que é mais velho do que eu, porque ele não sonha. E eu continuo sonhando, e isso me mantém jovem. Não me perguntem a idade, né? Mas com certeza o sonho, a utopia, acreditar que é possível. As mudanças mais complicadas é possível quando isso há um consenso, há uma adesão de maioria, há uma organização e uma compreensão política. A política é a solução para quase todos os problemas. Não há, para a maioria dos problemas, não há outro caminho e outro instrumento senão a política. E, lamentavelmente, a gente não entende muito isso, e ela é relegada ao último lugar e diz assim, não, eu não quero a política, porque a política é suja, é para carreirista, para oportunista, para corrupto, e eles que são assim, adoram a política. Então, os chamados bons, os éticos, os responsáveis, né? Não, deixa com ele mesmo, porque não, tem que ir para lá, porque é o destino. Quando a gente vota, é uma procuração que você está dando a alguém. Uma procuração, quando você dá uma procuração a um advogado para defender uma causa sua, se ele não está dando conta, você pede de volta e rasga. Essa procuração que você dá é por 4 anos, não tem jeito para rasgar antes. Só se a gente criar um mecanismo que está sendo cogitado, que é do recall, que é o voto revogatório. Você deu o voto, votou, você terá que ter um outro mecanismo de poder tirar esse voto, revogar essa delegação que você deu. Né? Como já existe em outros países, isso é prático. Em outros países. Então tem a questão, né, do financiamento público, é um outro tema importante da reforma política, o financiamento de campanha, que hoje é público e privado. Quando se diz assim, não, tem que ser de financiamento público exclusivo, sem financiamento privado. Aí a sociedade real ainda vai dar dinheiro para esses bandidos de deputados, não sei o quê. É uma incompreensão, porque hoje já tem financiamento público. O fundo partidário é público, o tempo de televisão não é de graça. Ele deixa de recolher tributos, as empresárias deixam de recolher os tributos, né, para que os partidos possam usufruir daquele tempo de televisão do programa partidário e do programa eleitoral. Não é gratuito. Todos pagam.
quando se deixa de recolher tributos para investir em saúde, em educação, em segurança pública, etc. etc. Então, é incorreto imaginar que criar financiamento público é dar mais dinheiro a quem, segundo a avaliação da maioria das pessoas, não estaria correspondendo. Não, já tem financiamento público e junto com o financiamento privado. Né? O que a gente quer é financiamento público exclusivo, ou quando muito, como está propondo um projeto de lei de desafio popular, né? Que é um financiamento misto. Mas não pode empresa financiar campanha. Empresa não é personalidade, não vota. A empresa não vota. A instituição, o banco não vota. A instituição, a personalidade jurídica não vota. Portanto, ele não pode financiar a campanha. Só quem pode é indivíduo, personalidade individual. O indivíduo pode financiar até um limite de R$700. É a proposta que está transitando por lá. E o total de financiamento privado não puder ultrapassar 40% do financiamento público. Com isso, você tem um limite, um teto, você possibilita que os indivíduos possam contribuir, mas num limite, para não ultrapassar esse limite, e o financiamento público também tem um equilíbrio entre o financiamento público ser maior do que o financiamento privado, para não ter a influência do poder econômico no resultado das eleições. Uma outra questão que está sendo discutida é a votação. É a votação uninominal, como é hoje. E tem gente que diz assim, olha, eu não voto em partido, eu voto em pessoas, eu voto em indivíduos. A pessoa fala isso com uma voz tão poderosa, achando que é legal, bacana. Ele não vota em partido, ele vota em pessoas. Isso é atraso. Você tem que votar em partidos. Agora tem que ter partidos. E ter partido é ter identidade diplomática, é ter identidade ideológica, é ter um projeto político, é ter cara. Hoje não, você tem siglas, são siglinhas, letrinhas aos montes, tem uma letrinha que não dizem muito. São siglas que servem de legendas para a pessoa se candidatar por ela sem nenhum compromisso com esse partido. Então, ao contrário disso, tem que valorizar partido. E valorizar partido é ter votação em lista de candidatos. E lista de candidatos definidas em eleições internas, com o partido, de forma democrática, de forma transparente, de forma em que igualdade de oportunidade a todos os filiados do partido, ou delegados do partido. O ideal é que sejam os filiados do partido, um certo número de filiados do partido, para decidir uma chapa. E essa chapa representa o partido. E os membros dessa chapa serão votados, e o partido trabalhar por todos eles, e definir, dependendo do número de votos que essa chapa conquiste, o número de vagas que obtém, no caso da Câmara, ou da Assembleia Legislativa, ou da Câmara de Vereadores. Tem uma outra proposta que é complementar essa, é de fazer a votação em 2 turnos. Um turno em lista, partidária, e os mais votados vão participar de uma outra disputa, e aí os eleitores podem escolher qualquer um, sem ser necessariamente na lista, e podem escolher inclusive fora da lista. Seria uma modalidade que permite que o eleitor também possa fazer a sua escolha, não só de uma lista definida pelo partido, mas de um nome por ele escolhido também. Então você combina as duas ideias. Uma outra ideia é o fim das coligações partidárias para os cargos proporcionais, porque a coligação desvirtua a decisão do eleitor. O eleitor vota num e o outro se elege. Ele nem sabe quem é a pessoa, ele é eleita com o seu voto, enquanto ele votou em outro. Então, o fim das coligações para cargos proporcionais. Essa é uma outra proposta. Uma outra proposta é a questão de incluir no processo democrático a questão da democracia direta e democracia participativa, que é a regulamentação do artigo 14 da Constituição, que prevê plebiscito, referendo e iniciativa popular. No Brasil, nós só
exercitamos esses mecanismos umas 2 ou 3 vezes, e porcamente, de forma muito desvirtuada, porque era um momento de crise, aí vem um plebiscito para inventar uma solução a uma crise. Não, teria que ser uma praxe, como é em outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos ou países da Europa, a cada eleição o eleitor é consultado sobre questões estratégicas do país. Se é a eleição municipal, a população é consultada sobre as questões municipais, ou seja, certos investimentos, certas políticas, certas intervenções que os partidos pretendem, né, promover na cidade, ou quem está no poder pretende, ou quem os partidos pretendem, o eleitor é convidado, é obrigado a se pronunciar quando vai escolher o prefeito, o vereador, também decide sobre determinadas questões ligadas à vida do município, da cidade. O mesmo vale para a presidência da República. O presidente da República, além de você escolher o seu candidato a presidente da República, você decide sobre questões importantes e é submetida aos eleitores. Por exemplo, a Belo Monte, que é aquela obra hidrelétrica lá no Xingu, lá no norte do país, que tem um sério questionamento, a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos questionou aquela obra porque está ferindo o interesse de índios, de ribeirinhos, a biodiversidade está sendo comprometida com a construção daquela hidrelétrica. É uma obra muito, muito polêmica. Então, o governante desses países não pode decidir por um investimento desse, por um projeto desse, sem antes submeter aos eleitores. E se a maioria aprovar, o executivo está autorizado a fazer isso. E outras questões importantes, a exploração do subsolo, a questão, por exemplo, do pré-sal, a quem destinar os recursos do pré-sal, não pode ficar só numa decisão do Congresso. O eleitor, os cidadãos que são os detentores daquele patrimônio, é um patrimônio natural. Então ele tem que decidir, né, a que destinação deveria ter esse recurso que vai se acrescentar, né, no país com a exploração dessa riqueza natural que é o pré-sal. Só para dar alguns exemplos. Imaginem N questões que vocês gostariam de opinar sobre elas, investimentos importantes, obras importantes, políticas importantes. Não pode ser uma deliberação unilateral de um presidente, ou de um governador, ou muito menos de um prefeito. Quer dizer, então, isso seria parte rotineira de toda eleição, os cidadãos serem consultados sobre questões importantes da vida de sua cidade, do seu estado e do seu país. Né? E a questão da democracia direta, a democracia participativa, sendo uma praxe. O voto revogatório é uma outra ideia de você poder retomar o voto que você deu. Né? Que mais? Seriam, em síntese, as questões principais que estão dadas aí no debate que ainda está se dando, mas tem margem de contribuição e de avanço de outras ideias que possam vir. A questão da unificação, nós já falamos, né, o fim do segundo, da reeleição, esse é um tema que está muito tendente a acabar com a reeleição, aumentando o período de mandato, isso para as 3 instâncias, né, município, estado e União. Então é um pouco essa temática que está sendo discutida num projeto de lei de iniciativa popular, que já está construído por várias entidades e vai coletar assinaturas, né, nas ruas para um projeto de lei de iniciativa popular, e ao mesmo tempo está se dando esse debate através desse grupo de trabalho que está funcionando e terá um prazo de 90 dias, já faz quase um mês, para chegar a um resultado, mas dificilmente, embora o projeto de lei de iniciativa popular pretenda ter efeito já na eleição de 2014, mas dificilmente isso acontece, porque tem que votar nas 2 casas, né? E dificilmente vai ser possível isso. O projeto de lei eleitoral tem tempo para isso, que já está tramitando, já está em regime de urgência, já está para ser pautado e votado na Câmara. E como isso é um entendimento entre as 2 casas, provavelmente poderá ter chances de ser aprovado. Por isso é urgente que esse coletivo de vereadores dessa comissão especial, né, analise essa proposta e se manifestem através de uma moção
né, se vocês entenderem que é uma proposta que não é aceitável, pelo menos não é aceitável em relação a isso, aquele ponto, e nós nos comprometemos a enviar, presidente, para essa comissão a nossa análise, a análise da frente parlamentar a respeito desse projeto de lei que realmente não avança, muito pelo contrário, compromete conquistas valiosas da cidadania brasileira. Eu vou ficar por aqui para que a gente agora faça o verdadeiro debate, né, que é o diálogo entre nós.